Vamos então nos preparar para este encontro que nós queremos que tenha a aprovação do nosso amado Senhor e Salvador. Não foi fácil fazer a escolha esta manhã, até porque nós temos vindo a estudar estes temas e hoje, como nós temos que fazer a gravação, porque nem é sempre possível fazermos a gravação quando estamos no grupo, não fica com tanta qualidade, então nós vamos falar sobre a próxima festa para o povo de Deus. Todos nós ansiamos a grande festa, que é a festa das festas, que é o momento em que nós vamos poder estar com o nosso amado Salvador, ser servidos por Ele na primeira refeição, onde naquela mesa imensa que foi vista em visão pela serva do Senhor, Ele se cingirá e nos servirá na primeira refeição no reino da glória. Mas até lá, e para que nós possamos ter o privilégio de poder participar dessa festa, a maior de todos os tempos, nós vamos precisar de celebrar também outras festas que Ele instituiu. Aqueles que ontem não estiveram connosco à noite, eu faço-lhes um desafio para que possam estar logo à noite, porque nós vamos dar continuidade e tentar explicar festa por festa e a forma como o Senhor requer que seja celebrado. No dia 15 a 21 do 7º mês, que corresponde a 25 de setembro a 2 de outubro, nós vamos ter a próxima festa que Deus se alegrará muito se nós a fizermos e dela participarmos segundo a instrução do nosso Deus. Essa é a festa dos tabernáculos. Mas vamos então tentar compreender qual o objetivo desta festa e o que é que o Senhor me quer a mim e a vocês ensinar através desta mesma festa. Vamos para o primeiro verso da Escritura. E o primeiro verso da Escritura, nós vamos ler Levítico, capítulo 23, e vamos ler o versículo 1 e 2. Levítico 23, versículo 1 e 2, que nos diz o seguinte: é uma ordem do Senhor que Ele deu ao seu servo Moisés, e diz assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes a respeito de todas as solenidades do Senhor. Proclamareis que serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Noutras versões, dizem as minhas festas. Portanto, Deus, quando tira o povo do Egito, e agora, quando ele já está ali nas imediações do Sinai, como nós vimos ontem, Deus fez Moisés subir ao monte 4 vezes e descer, e então ele agora dá-lhe instruções.
E as instruções que ele lhe deu foi a seguinte: Moisés, transmite ao povo as minhas solenidades. Então nós precisamos entender isto. Muitas pessoas dizem que isto são festas judaicas. Não. São festas divinas que os israelitas celebraram. Portanto, não foram instituídas, como nós iremos ver, no tempo dos israelitas. Estas festas, como nós nos iremos aperceber, elas já existiam antes de haver o primeiro israelita, que é a descendência de Abraão. O primeiro israelita foi Jacó. E antes de Jacó já existiam essas festas. Depois, no versículo 41 a 44, vai-nos então agora falar desta festa. E esta que nós vamos falar hoje. Vamos então ver o que é que nos diz do versículo 41 ao 44, diz assim: E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Então retenhamos bem em mente qual o principal objetivo da instituição desta festa e das outras festas, as outras 6 festas. Ele diz que para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Agora, eu quero que vocês me acompanhem neste raciocínio. O povo de Israel peregrinou não porque Deus quis, mas porque ele foi rebelde às instruções de não observar estas festas. O Senhor vai trazê-los 40 anos no deserto. E eu quero vos mostrar que esses 40 anos eles podiam se ter tornado apenas, e tão somente, vamos para Deuteronômio, capítulo 1 de Deuteronômio, e vamos ver quanto tempo era necessário para eles chegarem aonde Deus queria que eles chegassem, ao deserto do Sinai. Reparem, em Deuteronômio, no capítulo 1 e no versículo 3, diz-nos assim. Aliás, vamos ler o 2. Há 11 dias das jornadas desde Horebe pelo caminho de Sir até Cades Barneia. Ou seja, se eles se portassem de uma forma digna, consagrada como Deus queria, eles tinham apenas 11 dias para conseguir chegar ao destino que Deus lhes tinha destinado. Agora, o que é que acontece? De 11 dias vai passar para 40 anos. E agora, se nós multiplicarmos 40 anos
por 360 dias cada ano, imaginem quantos dias foram necessários. Porquê? Por causa da rebelião do povo e por causa da falta de consagração desse mesmo povo. Então, queridos irmãos, esta é a primeira grande lição que nós temos para aprender. Porquê é que ainda estamos nesta terra? A mensageira do Senhor, inspirada pelo Senhor, ela disse que se tudo tivesse corrido como planeado e se depois de 1844 o povo fizesse aquilo que deveria ser feito, o nosso amado Salvador Yeshua, ele teria vindo a mais ou menos entre o ano 1901 até 1903. É duro saber isso. Ou seja, o nosso amado Salvador já podia há muito ter acabado com o sofrimento, com a dor, com a miséria. Mas por que não acabou? Ele não acabou pela mesma razão que trouxe o povo de Israel 40 anos em peregrinação no Egito. Por causa de quê? Da rebeldia. Vamos então ver o que é que o Senhor nos quer transmitir com esta festa dos tabernáculos, que, como vos disse, vai começar em breve, do dia 25 até ao dia 2 de outubro, falando na linguagem do calendário gregoriano. Queridos amigos, eu posso também não a celebrar. Vai passar essa data e não vou dizer milhões, mas milhares, nem sequer vão saber que essa data ocorre naqueles dias. Também vai haver alguns que vão celebrar essa data e que, ao celebrarem-na, Deus abomina, como os israelitas conservadores, que continuam a celebrar essa festa, mas continuam a sacrificar o cordeiro. Quando eles o fazem, é uma abominação aos olhos do Todo-Poderoso. Porque agora já não há mais razão para sacrificar o animal nesse dia, ou os animais. Porque o nosso amado Salvador foi sacrificado. Então aqueles que continuam a fazer a festa sacrificando animais têm a mesma recompensa do que aqueles que conhecem e não a celebram. Correm o risco da perdição, a menos que se arrependam e ponham em prática. Então, isto foi aquilo que primeiro o Senhor quis ensinar. Agora eu vou-vos ler uma passagem no livro dos Jubileus. E quero dizer-vos, a Igreja Católica, por influência católica de Roma, eles excluíram esse livro também, tal como o de Enoque e outros livros, porque eles não querem celebrar os feriados divinos. Porque se tivesse na Bíblia o livro
dos Jubileus, o livro de Enoque, muitas pessoas a lerem aquilo, elas seriam sinceras e iriam obedecer à ordem de Deus. Mas como não está lá, e apenas está em Levítico, o que será suficiente já, mas como não se explica bem e não se ensina ao povo, o povo simplesmente ignora e não quer saber desta festa dos tabernáculos, como das outras. Mas vamos agora ler o que é que nos diz o livro de Jubileus no capítulo 16. E eu logo tenho uma surpresa para todos aqueles que estiverem no canal. Tenho algo muito bom para lhe dar. Todos aqueles que estiverem no canal vão receber algo muito importante. Mas vamos então ver o que é que diz o livro de Jubileus. Diz assim, capítulo 16, versículo 24, diz assim: E Abraão foi o primeiro a celebrar a festa na terra, e tomou ramos de palmeiras, frutos de árvores formosas. E esta festa foi estabelecida para Israel como memorial perpétuo, para que a celebrassem de geração em geração. E não há limite para os dias desta festa, pois foi ordenada para sempre sobre Israel, para que a celebrassem e habitassem em tendas. E agora notem, e desde os dias de Abraão, Israel deveria guardar esta festa com alegria, tomando ramos e frutos e apresentando-os diante do altar do Senhor. Isto é, nova luz. Porque eu, durante tempo, pensava que as festas originaram-se depois da saída do Egito. Mas agora compreendi que, da mesma forma como eles se esqueceram do sábado, da primeira festa, o primeiro feriado de Deus, também se esqueceram dos outros 7. E agora o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor agora, na sua infinita misericórdia, vai-lhe fazer relembrar do sábado, o primeiro feriado, mas também lhe vai fazer relembrar das outras festas. Ainda no livro dos Jubileus, agora no mesmo capítulo, no versículo 14 a 20, diz assim: E no 6º ano da 4ª semana, fomos até Abrão, quem está a falar é o anjo, junto ao poço do juramento, e aparecemos diante dele, e falámos com ele acerca do seu filho Isaque. E ele ofereceu um sacrifício, e o Senhor mostrou-lhe que ele deveria guardar a festa dos tabernáculos e celebrá-las durante 7 dias com alegria. Reparem que coisa curiosa. Quando agora o Senhor vai dar garantia a Abraão que ele vai ter um filho, filho da promessa Isaque, Abraão ficou todo feliz. E diz que ele ofereceu ao Senhor a sua gratidão, a sua bondade. E então o que é que Deus lhe disse? O Senhor mostrou-lhe que ele deveria guardar a festa dos tabernáculos e celebrá-la durante 7 dias com alegria. Aquela alegria que o anjo lhe transmitiu de ele receber um filho, que seria, poderemos dizer, o seu sucessor. Agora Deus diz, olha, celebra a festa dos tabernáculos por 7 dias. E diz, e Abraão tomou ramos de palmeiras, frutos de árvores formosas, e cada dia rodeava o altar com ramos 7 vezes. E pela manhã louvava e dava graças a Deus por todas as coisas com alegria. E agora diz, e ele celebrou esta festa durante 7 dias, regozijando-se todo o coração e de toda a sua alma. E o Senhor
e estabeleceu esta festa para Israel, para que a celebrassem durante 7 dias com alegria e habitassem em tendas. E foi ordenado e escrito nas tábuas celestiais acerca de Israel que deveriam celebrar a festa dos tabernáculos durante 7 dias. Ou seja, então a origem das festas, ela não se vai originar com Moisés, quando ele tira o povo do Egito, mas estas festas iniciaram-se com Abraão. Como é que nós vamos comprovar isto? Eu também já enviei para o grupo o calendário do 7º mês, para que ninguém tenha dúvida de como devemos celebrar, como e quando essas festas. Portanto, o calendário, e eu também, como vou continuar, já coloquei o PowerPoint de ontem e vamos continuar a colocar o PowerPoint para quem quiser ter. Então, nós vimos que vamos ter lua nova, logo no dia 1, que será uma sexta-feira, não é? Que é o dia 11 de setembro, nós vamos ter a lua nova e depois, nessa mesma lua nova, nós vamos ter uma festa. Iremos falar dela não agora, que é a festa das trombetas. E o que é a festa das trombetas? A festa das trombetas anuncia outras festas. Mas isso nós iremos falar não agora, porque agora vamos nos deter no calendário. E então, quantas festas nós vamos ter neste mês? Neste mês, que é o 7º, que vai de 11 de setembro a 10 de outubro, nós vamos ter aqui a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos, e vamos ter também 4 sábados. Ok? Um deles vai cair também na festa dos tabernáculos. Vamos ter um sábado na festa dos tabernáculos. Agora, aquilo que eu quero é que cada um de nós se lembre disto. Deus ordenou, diz que está escrito nas tábuas do céu, que esta festa é sem limite de tempo. É estatuto perpétuo. Ok? Vamos então agora para o livro de Jubileu e vamos ler 6 a 6 a 19. Diz assim: por causa disso, está ordenado e escrito nas tábuas celestiais que eles deveriam celebrar as festas das semanas neste mês, uma vez por ano, para renovar a aliança em cada ano. E esta festa era celebrada no céu no dia da criação até aos dias de Noé. Ok? Então deixem-me dizer uma coisa. Se ela era celebrada no céu, eu também posso crer e aceitar, sem qualquer dúvida, que ela também é celebrada nos mundos não caídos. É lógico. Porque o princípio que rege este mundo é o mesmo princípio que rege os outros mundos. As mesmas leis que Deus deu para nós, seres humanos, foi as mesmas leis que Ele entregou aos outros seres. Porque não existem duas leis. Umas para a terra e outras para os outros mundos. Então vamos ver o que é que nos diz a seguir. Durante 26 jubileus e 6 semanas de anos. E agora notem. E Noé e os seus filhos aguardaram durante os seus dias. Agora notem. Mas depois da morte de Noé, os seus filhos abandonaram
até hoje dias de Abraão. Que tristeza. Que tristeza. Agora eu vou-vos dizer uma coisa. A história está-se a repetir. A história repete-se. Reparem, Noé celebrou-a porque era um homem justo e fiel. Enoque também a celebrou. Porém, há algo aqui. Os filhos de Noé deixaram de a celebrar. E diz então, Deus vai chamar Abraão para fazer uma reforma nas festas. E agora Deus vai dizer a Abraão, Abraão, aquilo que os filhos de Noé deixaram de celebrar os meus feriados, tu vais voltar de novo a celebrá-los. Mas sabem o que é que Deus fez com Abraão? Tirou-o do contexto idólatra em que ele estava e levou-o para as montanhas para ali o ensinar. E, queridos irmãos, muitos vão ter que ser tirados do contexto em que se encontram hoje. Agora notem o que diz a seguir. Deus disse a a Abraão, Abraão, os filhos de Noé deixaram de lado as festas. E agora notem que certeza Deus deu a Abraão. Mas nos teus dias, nos dias de Abraão, os filhos de Israel a esquecerão e não a celebrarão segundo o mandamento. Aqui está-se a referir textualmente aos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. Mas inclui todas as outras. E diz, e haverá aqueles que a observarão, a festa da lua nova e os sábados e as festas. Vai haver, ele disse-lhe, olha, o povo vai se desviar, mas mesmo assim vai haver aqueles que vão celebrar as festas. Isto é muito interessante. Desde Abel, Deus viu o crescimento da apostasia no povo, mas também viu um resto que não deixou de a celebrar. O louvado seja o Senhor. E quando o Senhor vier em glória, todos, tal como os filhos de Abraão e de Noé, se afastaram dessas festas, também estarão afastados. Mas Deus terá na terra um remanescente, do qual eu também quero ser e ser fiel a estes princípios. Vamos agora para Neemias. Agora vamos deixar os jubileus. Vamos entrar agora num livro da Bíblia. E vamos ver o que é que no capítulo 3... Desculpem, no capítulo 3 eu disse Neemias, mas não é Neemias, ainda é Esdra, antes de Neemias. No capítulo 3, versículo 4 a 6, vamos ver o que é que nos diz o texto sagrado. Esdras, capítulo 3, 4 a 6. Diz assim: e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocausto cada dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois disto o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor,
como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Que coisa interessante! Quando Esdra, que vai ajudar na reconstrução do templo, ele estava cativo em Babilónias, mais Neemias, quando eles agora chegam a Jerusalém, por permissão de Deus e também por permissão do rei, eles agora o que é que vão restaurar? As festas. E então eles vão celebrar as festas. O templo ainda não estava reconstruído. Mas eles começaram a celebrar as festas. Porquê? Porque eles sabiam que estas festas são muito, muito importantes para nós. Vamos agora para Neemias, capítulo 8, e versículo 13 a 17. E vamos ler esse texto. Vimos Esdras chega e começa a restaurar as festas. Agora vamos ver o que é que diz Neemias. E no dia seguinte juntaram-se os chefes dos pais e de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. Vocês sabem que enquanto Esdras lia o livro da lei, tinha a responsabilidade de ler, ele era o escrivão, era aquele que lia o livro da lei ao povo. Neemias tinha a responsabilidade da reconstrução. Um tinha a reconstrução da obra e outro tinha a responsabilidade da instrução. Agora vejam o que é que diz ali. E acharam escrito no livro, acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. Cá está o tabernáculo. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como quê? Como está escrito. Está escrito. Queridos irmãos, onde é que está o povo de Deus verdadeiro? Onde está o povo de Deus verdadeiro? Reparem o que é que o Senhor vai fazer. Já vimos que começa com Abraão, vai para Noé e chega a Moisés. Mas sempre Deus a fazer o quê? A levar o povo para a obediência às festas. Queridos irmãos, eu não sei se você se considera um israelita espiritual. Se não se considera, isto não é para si. Agora, se você é um israelita espiritual que veio substituir o israelita literal, isto é para si. Mas vamos continuar a escrever, a ler. Reparem que eles foram de aldeia a aldeia, cidade em cidade. E qual era a ordem? Saiam. Para onde? Para o monte. Vamos agora ver. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas,
porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. E agora vejam o que diz. Desde os dias de quem? Yeshua, filho de Nun, até aquele dia. E houve muita grande alegria. Irmãos, o que é que aconteceu a esta festa? O que é que você e eu andamos a fazer durante este tempo todo? Queridos irmãos, celebra-se o Natal, que não é Natal. Celebra-se o dia da Assunção. Todos os feriados diabólicos. E os de Deus? Queridos irmãos, vamos agora ver. Vocês estão a ler, não estão na Bíblia? Está lá escrito. E porque se não lê? Porque se não busca? Porque o diabo sabe que se eu me mantiver assim, vou receber a recompensa dele. Ele sabe que eu vou receber a recompensa dele. E ele está todo feliz. Ele quer que eu receba a recompensa dele. Vamos continuar. Agora vamos para Levítico. Dar um salto para Levítico. E vamos para o capítulo 23. Temos que pedir muita sabedoria a Deus para entender este capítulo. 23, e vamos ler o versículo 42 e 43. E o que é que diz o versículo 42 e 43? Quem é que quer ler agora? 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam que as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que é que aconteceu? A palavra tendas ou cabanas em hebraico é Sukkot. Lembrava a Israel que depois de sair do Egito não tinham morada permanente. Aquilo que Deus quis mostrar ao povo que sai do Egito é: vocês não têm morada permanente. Era um povo peregrino que dependia de Deus. A festa, portanto, não era simplesmente uma comemoração agrícola. Ela fazia o israelita relembrar a sua história. E o que é que o israelita tinha que relembrar? Eu estava no Egito, Deus me tirou de lá e durante a caminhada Ele cuidou de mim. É isso que quando eu vou para a festa dos tabernáculos, Ele quer que eu me lembre disto. Onde eu estava, para onde me trouxe e como me tem protegido até aqui. E agora notem, a festa também celebrava a provisão de Deus. Porque eu pergunto, eles não tinham nem casa, nem tinham terra de cultivo. Porque eles andavam sempre a andar. Eram coisas... Aquele povo era sempre um povo que andava sempre a andar. Agora, o que é que Deus lhe deixou faltar durante 40 dias de peregrinação? Nada. Nada. Mesmo eles não vendo uma mesa, mesmo eles não tendo uma casa... Deus não deixou faltar nada. Quando estava calor, Deus tornava-se o teto da sua casa. Quando estava frio, era uma chama de fogo que os aquecia. E é isto que Deus quer me transmitir através desta festa dos tabernáculos. Agora vamos ver alguns versos aqui. A festa dos tabernáculos acontecia no final da colheita. Por isso havia também um forte aspecto de agradecimento de previsões a Deus.
Agora há uma coisa que Deus quer que eu grave na minha mente. E se eu não gravar isto na minha mente, vai ser muito grave. Então vamos ver o que é que nos diz Levítico 25, 53. Levítico 25, 53. E este é o princípio que ele quer que eu grave na minha mente. Levítico 25, 23. 25, 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. O que é que Deus quis transmitir ao povo? A terra é minha. Vós sois peregrinos. Mas hoje as pessoas não querem ser peregrinas. Elas querem se instalar, querem se apoderar e querem achar que têm direito àquilo que têm. Aqui está de uma forma clara: a terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha. Agora vamos ver o que é que nos diz Gênesis 23, versículo 4. Gênesis 23, versículo 4. Vamos ver quem disse estas palavras e o que é que ele disse. Gênesis 23, versículo 4. Diz assim: eu sou um estrangeiro e peregrino convosco. Dai-me posse e um lugar de sepultamento convosco, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha vista. Quem é que falou estas palavras? Abraão. Ele tinha tudo. Mas havia uma coisa que Abraão não esqueceu. E o que é que ele não esqueceu? Que era peregrino. Mas a grande maioria das pessoas esqueceu isso. Esqueceu que nós somos peregrinos. Queridos irmãos, vamos agora para um outro verso da Escritura. Agora vamos para 47, 9 de Gênesis. Capítulo 47, versículo 9. E vamos ver o que é que nos diz. 47, versículo 9. Vamos ver o que nos diz. 47, 9. Respondeu-lhe Jacó: os anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e maus foram os anos da minha vida, e não chegaram aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Agora quem é que disse estas palavras? Quem disse estas palavras? Jacó. Ele diz a mesma coisa que disse Abraão. O que é que disse Abraão? Eu sou peregrino. E agora ele está aqui a dizer algo. Jacó, eu sou peregrino. E os dias que eu tive na minha peregrinação não foram muito boas. Agora, queridos irmãos, isto é muito importante. E porquê é que é muito importante? É muito importante por uma razão simples. É que nós esquecemos que somos peregrinos. Mas vamos agora para a 1 de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 11. O que é que nos diz 1 de Pedro? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Reparem o que é que está a dizer Pedro. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais daquilo que é mau. Peregrinos e forasteiros. E que nos diz João 17, 16. João 17, 16. O que nos diz João? Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Reparem, quem é que falou estas palavras? Yeshua. Ele diz, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, o que é que nós temos que nos mentalizar? Somos peregrinos.
E vamos agora ler ainda o versículo 14 do versículo 17. O que é que diz? 17 e versículo 14. Dei-lhes a palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Portanto, dei-lhes a palavra, o mundo os odiou porque eles não são do mundo. Então, porquê é que o mundo nos odeia? Porque nós recebemos a palavra. E como nós recebemos a palavra, o mundo não quer esta palavra, ele vai nos odiar. Vai nos odiar. E se você começar a celebrar as festas como Deus quer, você vai ser odiado. Vai ser odiado. Porque aqui não engana ninguém. Eu dei-lhes a palavra, dei as instruções. E o mundo os odeia porque eu lhe dei a palavra e vão ser odiados. Mas agora vamos para João 15 e o versículo 19. Diz-nos assim o versículo 19. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Porque ele ama aquilo que é seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Você está a ser odiado no mundo? Se não está a ser odiado no mundo, se as pessoas gostam de si no mundo, ficam felizes quando você está com elas, alguma coisa tem que estar errada. Porque nós vimos aqui de uma forma clara que aqueles que são do mundo são odiados. Agora vamos para Êxodo, capítulo 40. Vamos para Êxodo, capítulo 40. E vamos ler do 34 ao 38. Vamos ver que uma outra coisa que Deus queria fazer entender àquele povo e a nós é exatamente isto que nós vamos ler. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. O que é que o Senhor nos quer mostrar mais? É, se tu és peregrino, mas podes ter uma certeza: eu estou contigo na tua peregrinação. Eu vou-te dar o que necessitas e vou-te proteger nos momentos de aflição. É isto que Ele quer que eu entenda. E quando eu estou ali, como irei já começar a fazer a cabana, para quando chegar o dia tudo possa estar pronto, quando eu ali estiver durante aqueles 7 dias a olhar para o céu, eu tenho que ter a certeza que sou peregrino, mas que o Senhor me protege. Agora eu sei que a grande maioria não vai fazer nada disso. Vão fazer como os filhos de Noé. Vão fazer como os filhos de Abraão. É exatamente a mesma coisa. Mas, como eu dizia ontem, se houver só uma ou duas pessoas que estejam a fazer isso, já alegra muito o meu coração. Já alegra muito o meu coração. E em especial o coração de Deus. Vamos agora ver algumas coisas que são importantes ter isto em mente. Quero vos dizer que sobre as festas dos tabernáculos existem aproximadamente 111 versículos na Bíblia. Agora eu pergunto:
111 versículos, só o sábado é que é capaz de certamente superar. Mas agora, nós vamos precisar de entender, eu tenho aqui uma grande lista, não vamos ler toda a lista, desses versos todos, onde nos fala desta festa. Mas vamos agora ver alguns pontos e o que é que a mensageira do Senhor ela fala sobre isso. Reparem no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 52, que tem o título desse capítulo, as festas solenes ou as festas judaicas, ela diz assim, notem o que ela diz. Como a Páscoa, a festa dos tabernáculos era comemorativa. Em memória da sua vida peregrina no deserto, o povo devia agora deixar suas casas e habitar em cabanas ou em caramanchés. É mais ou menos um tipo de cabanas da mesma forma. Formados dos ramos verdes, das formosas árvores, dos ramos de palmas, dos ramos de árvores espessas e salgueiros do ribeiro. E ela agora cita a passagem que anuncia isso, Levítico 23, 40, 42 e 43. E agora ela diz, o primeiro dia era uma santa convocação. Isto quer dizer que nesse primeiro dia era tocada a trombeta para convocar o povo para essa festa. Era uma santa convocação. E aos 7 dias da festa acrescentava-se um 8º, que era observado de modo semelhante. Possivelmente falaremos nisso mais logo. Nestas assembleias anuais, o coração de velhos e jovens se animava no serviço de Deus. Ao mesmo tempo em que a associação da gente das várias regiões do país fortalecia os laços que os ligavam a Deus e uns aos outros. E agora ela diz, bom seria que o povo de Deus, na atualidade, tivesse uma festa dos tabernáculos. Uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. Assim como os filhos de Israel celebravam o livramento de Deus, assim como os filhos de Israel celebravam o livramento que Deus operara a seus pais e sua miraculosa preservação por parte dele durante suas jornadas depois de saírem do Egito, devemos nós, com gratidão, recordar-nos dos vários meios que ele ideou para nos tirar do mundo e das trevas do erro para a luz preciosa da sua graça e verdade. Portanto, é verdade que Ellen White, e eu acredito que ela não tinha a luz, quem sabe, sobre isto, porque ela poderia ter dado mais ênfase, mas ela deixa este conselho, bom seria. Agora, há uma pergunta que eu quero fazer. Qual deve ser o preparo para esta festa? Primeiro, para participarmos desta festa, temos que compreender primeiro o significado e o objetivo dessa festa. Eu não posso ir participar de uma coisa que não sei a razão porque é que ela se celebra. Então eu tenho que compreender. E nós temos aqui 2 certezas. É para que Deus nos recorde que nós somos peregrinos e durante esta peregrinação, se formos fiéis, Ele nos vai proteger da mesma forma como protegeu o povo durante os 40 anos.
Outra coisa que nós precisamos: é impossível celebrar a festa se eu não conhecer o calendário divino dessa mesma festa. O que a maioria das pessoas desconhece. Estes dias vão chegar e a grande maioria daqueles que se dizem adventistas nem sequer sabem que a festa está a decorrer. Ponto 3. Tenho que estar no campo. Posso celebrar uma festa dos tabernáculos na cidade? Não. Não. O que é que Deus diz ao povo? Como vimos, saiam e vão para os montes e construam a vossa tenda. Então quer dizer que quem está na cidade não vai poder celebrar esta festa. A menos que tenha uma coragem. E que coragem? Juntar-se a alguém que tem um terreno e durante esses 7 dias mais o 8º estar naquele terreno daquele irmão ou daqueles irmãos e celebrar a festa. Isso será ótimo. Agora vem o mais difícil. Durante esses 7 dias, vai privar-se do conforto que tem na sua casa. Sua cama, tudo. Durante esses 7 dias, a sua morada não será a casa. A sua morada será a cabana. Ali ele come, e ali ele dorme, ali ele medita, porque são 7 dias de festa. Também é necessário ter frutos do campo. Então quer dizer que nós não vamos conseguir, também na cidade, ter frutos do campo. E o último ponto, e estar preparado para a crítica e o vexame. Porque as pessoas vão chegar junto de nós, mesmo a família, e vai dizer assim: pobre coitado, maluquinho, doidinho. É isso que vai receber. Então você tem que ter um suporte para encaixar todas essas críticas, porque o diabo vai fazer tudo para que você não participe. Agora, nós não temos qualquer dúvida que a festa vai durar 7 dias mais um, e esse 8º é um dia sem nenhum trabalho. O 8º é um dia, o que não quer dizer que os outros 7 dias nós não podemos trabalhar. Podemos trabalhar nesses 7 dias. Podemos. Se tivermos a possibilidade de não trabalhar, tudo bem, não há nenhum problema. Mas não é obrigado que a pessoa durante aqueles 7 dias esteja sem trabalhar, a não ser ao sábado e no 8º, no primeiro e no 8º dia. Porque é nesses 2 dias que diz que não farás. O primeiro dia é feriado e o 8º feriado é. Agora vamos ver aqui alguma coisa. E isto já estive a ver esta manhã na literatura do Talmud, que a tenda, ou a barraca, ou a cabana, como nós queiramos chamar-lhe, ela não deve ser coberta com nada que seja, como é que eu ia dizer? Que não seja natural, que seja artificial. Por isso não devemos simplesmente cobrir com metal, com tecidos, com objetos manufaturados, nem materiais que se enquadram nas condições estabelecidas. Ou seja, coisas que não são naturais, eu não posso colocar em cima da minha cabana. As medidas também é facultativo.
Se eu vou ser sozinho, claro que eu vou fazer uma cabana para não preciso muito grande, porque até vou gastar mais materiais e essa coisa. Agora, se a minha família quer estar comigo, eu vou ter que investir numa cabana maior. Mas isso sei que não irá acontecer. Queridos irmãos, então há algo que nós precisamos entender. O chás precisa continuar sendo a cobertura vegetal apropriada, permitindo que exista alguma visão do céu e mantendo a característica de uma habitação temporária. Ou seja, eu não posso cobrir tudo. Eu tenho que ter. E para isso, o bom será começar já a orar a Deus para que nesses dias não haja chuva, não haja tempestade. Já devemos começar a orar a Deus, não é? Mas cobrir as coisas da melhor forma possível, não é? É isso que nós temos que fazer. E há um detalhe muito bonito. A cabana não era o objetivo principal da festa. Ela era um instrumento para fazer lembrar algo. Deus nos tirou do Egito, cuidou de nós durante a nossa peregrinação. Este é o grande objetivo da festa.